Senhor estava dizendo, irmãos, às vezes o Senhor fala conosco, porque o Senhor ainda usa os profetas dele para falar conosco. E o povo às vezes leva aquilo numa brincadeira. Eles não levam a sério a palavra do Senhor. Né? O Senhor fala e as pessoas hoje parece que a palavra entrou no ouvido, entrou aqui e saiu aqui, né? Parece que não escuta, não dá ouvido. E naquele tempo já tinha pessoas dessa maneira, desde o início. Já tinha pessoas desse jeito. Deus levantou Jeremias para falar com aquele povo, que era o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Mas aquele povo não dava ouvido o que Jeremias falava. Nem mesmo a família dele não gostava quando ele falava. A família dele odiava ele, querendo que ele deixasse aquelas... Eles achavam assim, deixa essas coisas para lá, o que é que você está dizendo? Você está louco? O que é isso? Para não dar ouvido na palavra que Deus falava, irmãos. A palavra de Deus é a palavra que é a verdade, não tem outro livro que é a verdade quanto a Bíblia, a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Então Jeremias falava, mas aquele povo não dava ouvido. Então o que é que o Senhor falou? O Senhor chamou aquele povo, o Senhor falou, maldito aquele que não guardar as minhas palavras, aquele que não dá ouvido essas palavras, porque são minhas. Aleluia. Irmãos, eu meditei nesse capítulo todinho para a gente sozinho em casa, meditar num capítulo assim. Você entra naquela palavra assim, irmão, é linda, é maravilhosa a palavra do Senhor. Deus usava muito Jeremias para falar, mas o povo não dava ouvido. O povo castigava ele, judiava com ele e não dava ouvido. Aleluia. O que ele falava, irmãos, aleluia. Eu escrevi aqui que eu não enxergo direito, né? Aqui de Jeremias. Um dos piores, eu vou fazer pergunta para vocês, viu? Eu gosto de fazer pergunta. Um dos piores tipos de solidão é a solidão, é o que Jeremias sentia. Porque na própria cidade dele, ninguém dava ouvido no que ele falava, que vinha da parte de Deus. Então ele sentia solidão, ele sentia, irmão, sozinho, porque ninguém mais queria falar com ele, porque ele só sabia falar e agora de Deus. Como nós sentamos em um lugar e nós começamos a falar, Deus fez isso e isso, né? Começa a contar testemunho, começa a orar um pelo outro, né? Então Jeremias acabou sozinho, todos deram as costas para ele. Ninguém mais queria ficar perto de Jeremias, por quê? Pela palavra de Deus. E qual é, irmãos, a pergunta para vocês? Qual é a pior solidão? Na vida, principalmente de um profeta. Porque ele sentiu solidão de tantas pessoas não dar ouvido na palavra de Deus. Ele sentiu uma solidão tão profunda que ele sentiu uma solidão espiritual. Meu Deus. Foi o que ele sentiu. Uma solidão espiritual. Por quê? Porque ninguém dava ouvido à palavra que ele falava. Ninguém queria ouvir. Então ele se sentiu tão só. E parece que ele estava tão longe de tudo e de todos e de Deus, que ele sentiu uma solidão tão grande. Eu creio assim na alma dele. Espiritual. Ele sentiu uma solidão espiritual. Como que não é difícil? Você está falando de Jesus, ninguém olha para você, dá as costas e sai. É brincadeira? Não é não.
Aleluia. Então Jeremias sentiu essa solidão espiritual. Jeremias teve essa experiência em sua própria cidade, a Anatote, que era a cidade de Jeremias. Olha, por isso que nós falamos, por isso que Jesus sentiu e Jesus falou que na própria cidade dele, no meio do povo dele, ninguém quis escutar ele, nem mesmo seus próprios irmãos. Né? Não queria ouvir Jesus. Até Jesus sentiu isso, abandono pela família. Eles abandonavam Jesus. Quando era para ir numa festa que Jesus era convidado, eles falavam, vai mostrar lá, vai fazer suas belezas lá, suas coisas lá que você gosta de aparecer. Irmãos, Jesus era usado por Deus para fazer o quê? Para fazer a obra, levantar os doentes, orar por aqueles que tinham espírito, que jogavam por terra, né? Caía no fogo, caía na água. Ele veio para libertar. E o povo não acreditava, né? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, ninguém queria ouvir a sua mensagem. Ninguém queria ouvir a mensagem de Jeremias. Os conterrâneos, que é o povo da cidade dele, né? Os seus vizinhos, os seus amigos e até mesmo de sua própria família o odiavam. Olha, os vizinhos não queriam nem saber, nem ver mais Jeremias. Seus amigos, aqueles que dizem ser amigo, quando ele foi falar de Deus, da mensagem que Deus deu para ele, ninguém queria ouvir, deu as costas para ele. E os da sua casa, da sua família, odiava ele porque ele ia falar de Deus. Como é bom a gente falar de Deus. Mas o povo vivia o quê, irmãos? O povo vivia no pecado, na prostituição, na bebedeira. Era tudo assim. Eles queriam viver o mundo, o que estava no mundo, o que o mundo oferecia. Jeremias estava oferecendo para eles a palavra de Deus, para libertar daquelas coisas que eles faziam, mas eles não aceitaram. Então eles odiavam Jeremias. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Dessa maneira nós, irmãos. Vocês acham que é todo mundo que aceita a gente falar de Jesus? Não é não. Dessa maneira, onde você for pregar, mesmo dentro das igrejas. Mesmo dentro das igrejas, tem pessoas que estão lá, mas quando convida outra pessoa para pregar, a pessoa fica bem lá olhando assim, só sacudindo a cabeça. Verdade. Será por quê? Será que ela está gostando da mensagem? Ou ela está odiando o profeta que ele está pregando, o pregador? É desse jeito hoje, irmãos. O povo, muitos por aí, odeia a palavra de Deus, odeia crente. Quando nós chegamos em algum lugar, começa a falar, o povo já fala assim, a maioria deles fala assim, bem esses crentes enjoados. Dessa maneira. Mas não sabendo que os crentes foi Jesus que escolheu para ele. Aqueles que crê, que faz a vontade, que lê a Bíblia, que obedece o que está na Bíblia, esses são os escolhidos que Jesus escolheu para ele, que um dia vai morar com ele. Esse nosso corpo é pó, nós saímos do pó, para o pó nós voltaremos. Mas nós temos uma alma, a alma não morre, ela vai prestar conta diante de Deus. Quem nunca dobrou o seu joelho aqui diante de Deus, para pedir perdão a Deus por algo, mas lá na frente de Deus vai dobrar o joelho e vai confessar o que fez com sua própria boca. Está escrito na Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Senhor.
Pois eu sei que por aí, até mesmo aqui dentro, tem muitos Jeremias que já levaram até, tem muita gente que tem pessoas que chegam e fazem na cara da pessoa para parar de falar de Jesus. Muitos pegam de pedra, jogam. Tem lugar aí que eles estão queimando as igrejas, queimando o povo. É verdade. Desse jeito, porque fala de quem? De Jesus. Então vamos falar dele enquanto nós tem tempo. Né? Aleluia, Deus. Porque nós estamos vendo que até as igrejas católicas estão sendo queimadas, apredejada, né? Darmos. Não é só a igreja evangélica, não, até as igrejas católicas. Então, nós vamos ser como Jeremias. Ou o povo escuta a palavra de Deus ou não, mas nós temos que falar. Aleluia. Nós temos que falar. Por quê? Porque Deus nos escolheu para falar de Jesus. Aleluia. Da palavra dele. Então vamos falar e não importa o que os outros vão pensar de nós. Nós estamos fazendo a vontade de Jesus, de Deus. Porque o Senhor veio e deixou a palavra dele para nós. Então vamos continuar falando, mesmo que você às vezes tem tempo que você não está bem. Mas você pensa, lembre dessa palavra. Eu estou igual a Jeremias, uma solidão. Mas eu vou sair e vou falar de Jesus para alguém por aí. Pelo menos um vai me escutar. Escuta, irmão. Basta nós sair e falar. Se o céu da sua casa não quer ouvir, tem alguém lá fora, pelas ruas, pelos bares, que quer ouvir. Tem pessoas que estão escutando, amém, a gente chegar, um crente chegar, uma pessoa chegar e falar, ó, você está nessa vida aí, mas deixa eu te falar. Jesus te ama, viu? Né? Jesus te ama. Vamos para a igreja. Jesus te ama, sai dessa. E a pessoa vai ficar pensando, será que é verdade? Jesus me ama da maneira que eu sou? Estou pecador? Se ele me ama, eu vou para a igreja e vou ouvir a palavra. E vou ver se ele me ama mesmo. Quando ele chega lá, ele começa a sentir Deus na vida dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus te poder. Glória a Deus. Então a palavra é essa, irmão, para conosco nessa noite.